Olá pessoal, estamos novamente no programa Asaprev em Foco. Como sempre temos uma entrevista e essa entrevista de hoje é muito linda. Tem uma história de vida que assim nos deixa assim refletir, porque ele é uma pessoa que não para, né? Embora esteja aposentado, mas não para. Então eu estou falando do senhor Euclides Colombo. Ele é escritor e professor. Olá, senhor Euclides, tudo bem? Olá, boa tarde. É uma satisfação enorme estar aqui conversando com vocês, dona Suzete, seu Hildo. Fico muito grato pela oportunidade de trocar algumas ideias e desde já aproveito para deixar um abraço para toda a assistência, todos os assistentes da TV Galega. Estou aqui para bater esse papo, acredito que possa ser importante para todos nós nos conhecermos mais, falar um pouquinho a respeito de coisas que interessam a todas as pessoas que nos acompanham. Legal, isso aí. Seu Hildo, tudo bem? Olá, Suzete, claro, tudo bem, né? Tudo em paz. É? Tudo em paz, né? Tudo em paz. Tudo em paz, saúde, e a gente vai levando, né? A vida continua. Então, É o nome do livro, viu? A vida continua. Ah, que interessante, tá vendo? É uma frase assim. Olha aí, viu? Sempre plagiar. É uma frase poderosa. É verdade. Né? A vida continua, né? Bom, senhor Euclides, assim, ó, a gente quer saber de muitas histórias que passaram pela trajetória aí toda, né? E o senhor estava nos falando que o senhor veio do Rio Grande do Sul? Sim, dona Suzete, eu nasci no Rio Grande do Sul, eu tenho 70 anos já de idade, vou fazer 71 em junho. Que cidade que nasceu? Eu nasci, eu falo para as pessoas nos treinamentos que eu dava, nas aulas, que eu sou do interior, do interior, do interior. É bem longe, porque eu não nasci na capital, eu não nasci na sede do município, eu não nasci nem no distrito, eu nasci num lugar que se chama Canhada Funda, para vocês terem uma ideia. Como? Nossa. Canhada Funda, é uma região... Canhada, um vale, na beira do Rio Fão, que é um afluente do rio Taquari, lá no Rio Grande do Sul, e onde deu essas enchentes agora no ano passado, aquelas enchentes grandes, bastante semelhante à nossa região aqui de Blumenau. E eu me criei lá naquele distrito de Pouso Novo até os 17 anos, sem luz elétrica. Nossa. Sem carro, sem ônibus, sem nada. Era cavalo e a pé para 4 quilômetros caminhando para ir à escola. Poxa. E daí quando chegou a época de servir o exército, eu tive que me alistar. E daí eu saí daquela região e fui trabalhar como sapateiro. Sapateiro? Olha só! Fui aprender a profissão de sapateiro. Depois montei uma loja de sapatos com a minha esposa. Foi uma loja que depois meu pai continuou nessa loja quando eu passei para outra profissão. E a loja que eu fundei em 1975 ainda está no mesmo lugar, na cidade de Lajeado, no Rio Grande do Sul, e o meu irmão hoje é que toca e tem uma rede de lojas lá. Ah, que lindo, né? Sequência, né? É, um empreendimento que foi indo e a família toda participa, né? Participa. Meu, que legal! Bem bacana. Puxa vida, olha só. E depois, aí eu saí do ramo de calçados, eu passei no concurso do Banco do Brasil e trabalhei por 30 anos no Banco do Brasil. 30 anos? 30 anos. Me aposentei em 2008. E essa foi uma experiência muito interessante, porque eu não fiquei num lugar só. Eu tive a oportunidade de trabalhar em 4 estados do Brasil. Trabalhei lá no Rio Grande do Sul, em Rondônia, em Goiás e Blumenau. E acabei me aposentando lá no Rio Grande do Sul, na cidade de Pelotas. Nessa fase eu tive um aprendizado muito grande, eu me tornei... galguei vários postos e consegui chegar ao cargo de gerente regional. Fui formador de gerentes, de desenvolvimento de pessoas, liderança. Enfim, foi uma experiência muito gratificante de aprendizado, de conhecimento do Brasil, das culturas, dos povos, enfim. Eu só tenho que agradecer as oportunidades que tive por ter tido essas experiências tão
No ano de 1980. Para você ter uma ideia, naquele momento, Porto Velho ainda não era estado. Eu estava lá quando o estado de Rondônia ainda era território, não era estado. Então, naquele ano de 1980, 81, que foi transformado o estado de Rondônia. Eu estava lá, convivi com aquele momento também político do Brasil. Meu Deus, que coisa mais linda, que história, quanta sabedoria, quanta experiência, né? Eu amo assistir, aliás, escutar as pessoas falarem da sua trajetória, né? Eu acho isso tão lindo, ainda mais quando tem uma trajetória tão significativa, né? Eu penso que muitas pessoas têm histórias lindas para contar. E uma das coisas que eu estou fazendo depois que eu me aposentei, eu continuei lecionando como professor. Trabalhei no Senai de Itajaí por uns 3 anos, e depois na Faculdade Unilas Anhanguera, onde eu lecionei nos cursos de MBA de Gestão de Pessoas e Desenvolvimento Pessoal. Então também foram aprendizados importantes, fiz muitos amigos, conheci muitas pessoas, e foi bem interessante esse período também. E você está escrevendo alguma coisa sobre isso? Isso, eu tenho na Amazon 3 e-books, são livros digitais sobre crescimento pessoal, mentalidade vencedora e Direção Implacável, é o 3º livro, que a gente tem que ter uma direção na vida, né? Que nomes fortes! A gente precisa traçar objetivos e buscar o que a gente realmente quer, né? Porque se a gente não corre atrás, ninguém corre pela gente. Não, de jeito nenhum, é verdade. E depois, no ano passado especificamente, é que eu fui escrever o livro A Vida Continua, que o seu Hildo comentou ali no início, né? Porque a gente tem que continuar, mas especificamente, eu vou entrar num tema que é um tanto mais complexo. Eu escrevi esse livro porque nós perdemos a nossa filha mais velha. Falei que temos 3 filhos. Quantos anos ela tinha? A filha mais velha, a Daniela, tinha 40 anos. 40 anos? E ela faleceu do quê? Vou contextualizar um pouquinho, se eu posso falar um pouquinho mais. Não, claro. Ela era médica da prefeitura de Blumenau. Qual é o nome dela? Daniela Colombo. Ela faleceu em 2015. Ela trabalhou nos postos de saúde da Itopavazinha, da Velha, mais especificamente no posto de saúde do Pedro Krause, que ela lá depois mudou aqui para a Rua Itajaí, e ela só se dedicou à medicina. Contando um pouquinho da história, depois eu vou falar do livro, ela na escola, eu tenho que fazer e voltar um pouquinho na história. É a 2ª vez que eu estou morando em Blumenau. Eu morei em Blumenau nos anos 80 e 90, e os filhos todos estudaram aqui na Barão, na FURB, enfim. Teve um momento que nós estávamos em 5 na faculdade, eu, minha esposa e os 3 filhos. Puxa vida! Eu me formei com 48 anos, para você ter uma ideia, a minha faculdade, daí eu não parei mais de estudar. Faculdade de Pedagogia, daí depois eu fiz Psicologia e outras coisas. Mas a Daniela, ela sempre falava, ela era muito estudiosa, ela queria ser oceanógrafa, queria fazer oceanografia. Estudava navios e plataformas, Petrobras, ela queria fazer, sempre falava nisso. Um dia ela chegou da escola da Barão, ela estudava de manhã, e chegou, largou o material dela em cima da mesa e disse: pai, mãe, eu vou ser médica. Todo mundo deu risada, eu e meus filhos. E a oceanografia, você não ia para o Rio de Janeiro fazer oceanografia? Não, eu vou ser médica. Mas como que mudou assim, tão de repente? Teve uma palestra de uma médica lá na escola, nós estávamos preparando para o vestibular, e ela falou da medicina, da beleza da medicina, da importância da medicina, que salva vidas, e eu decidi que vou ser médica. Nossa! Tá bom, maravilha, então tu vai ser médica, tem todo o nosso apoio, mas tem um detalhe, né? Cai nos livros, começa a estudar, porque o vestibular de medicina não é fácil. Nós não tinha nenhum médico na família, não tinha influência, nada, né? E ela aí abriu mão de lazer e tudo, se dedicou à medicina. Se inscreveu na Federal de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul,
e passou nas duas, no vestibular. Nossa, Os dois vestibulares de medicina com olha só. 17 anos. E aí ela optou por fazer em Porto Alegre e ela se formou em medicina na turma dos 100 anos de medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Puxa. Foi uma solenidade assim maravilhosa, né? Que incrível. E então a gente estava falando, ela foi médica, assumiu primeiro em Santa Rosa do Sul, depois ela veio para Blumenau e fez a carreira dela aqui, trabalhou como orientadora de alunos de medicina da FURB, trabalhou na farmácia municipal, quer dizer, ela colaborou no desenvolvimento. Mas no Pedro Krause que ela fez um excelente trabalho de organização, Nossa, quanto orgulho, né? E aí, no ano de 2014, nós estávamos lá no Natal, na véspera do Natal, lá em Itapema. Ela estava no nosso apartamento e de manhã ela levantou e desmaiou, caiu na cozinha. E aí a gente sentiu, puxa vida, alguma coisa não está legal, não está certo, né? Ela tinha emagrecido um pouco, disse que estava trabalhando muito e tal, mas virou o ano, ela começou a procurar recursos, exames de fazer, ver o que era. E aqui, através da Ecomax, o Dr. Rodak, identificaram que ela tinha um problema sério, grave, um hemangioblastoma. O que é isso? É uma doença, seu Hildo, é uma doença raríssima. Ela acontece em pessoas normalmente de meia idade, ela estava com 40 anos, era nessa faixa. E é uma doença que eles chamam de silenciosa, ou indolor, ela não tem sinais, não se vê. O que é? É um tumor que se forma numa região crítica, que é o fosso cerebral, aqui é onde passa toda a nossa ligação cérebro-corpo. E esse tumor cresceu e interrompeu a circulação sanguínea para o cérebro. Se os médicos ouvirem, talvez eu não esteja falando na linguagem científica, né? Mas estou falando na linguagem que a gente entende, né? Linguagem popular. E aí recomendaram os especialistas nesse tipo de cirurgia de base de crânio, porque é uma cirurgia aqui atrás, complexa. 3 cirurgiões do Brasil, tinha um de São Paulo e estava de férias, estava no exterior. Outro de Florianópolis parece que não tinha agenda naqueles dias e conseguimos um médico em Curitiba. Aí foi assim, questão de poucos dias, ela fez a cirurgia no dia 2 de fevereiro de 2015 e a cirurgia foi retirado, o tumor, tudo, mas não reverteu o dano já que causado. Nossa, muito triste, né? Sr. Euclides, a gente vai dar uma pequena pausa e voltamos logo em seguida no segundo bloco.